Boa noite, bem-vindos ao Momento de Expressão com Bruno Finazzi. Um oferecimento t-shirts do Momento de Expressão disponíveis nas cores branca, preta, azul marinho no valor de R$ 69,90, onde você manda um direct no Instagram Bruno Finazzi e eu mesmo irei te atender enviando direto para sua casa. Ou se você preferir apoiar esse canal através do link que está na nossa descrição na plataforma Apoia-se. Uma plataforma que a Ana Kátia conhece muito bem, uma plataforma colaborativa para projetos culturais. Hoje é comemorado mundialmente o Dia da Liberdade do Pensamento. A data celebra a importância desse direito conquistado ao longo dos séculos. O momento de expressão de hoje traz a remetente do Belém do Pará, que mora em Campinas há anos. Uma expressão que é professora, produtora cultural, gestora de recursos humanos, atriz, locutora e escritora, e que dedica sua carreira nos projetos empoderadores para mulheres. Segundo a sua assessoria, ela tem um magnetismo e compromisso inabalável com a incansável luta pela igualdade de gênero, que vai além da indústria do entretenimento. Ela brilhou nos palcos com o Papo de Amora e sua case de sucesso é o programa Lugar de Mulher, direcionado ao público feminino. Não parando por aí, na sua jornada exclusiva, onde destaca o empreendedorismo com mulheres 40+, tornando assim seu maior legado ao feminino. Ela disse para mim em off: esse ano eu lanço minha HQ, que conta minha história como personagem protagonista, e comemoro 30 anos de carreira. Pois além dessa HQ, ela já publicou livros que você já deve ter lido, como As Garotas do RH e Gestação, a importância da atividade física no pré e pós-parto. Uma colecionadora de prêmios, Prêmio de Reconhecimento Cultural em 2022, Prêmio de Cultura Presente em 2021, Festival no Audiovisual Fazendo Cena em Curitiba em 2021 e Festival de Cenas e Curtas de Barueri e Jaguariúna em 2018. Dito isso, ela não nos surpreende ser uma leonina de ar austero, tímida e corajosa, discreta e arrogante, séria e com senso de humor, maquiando seu ego leve, divertido, criativo, nessa eterna criança que o signo de Leão traz. E sua cantiga lírica é atrelada a outra grande mulher que foi notícia essa semana. Sempre fiquei quieta, agora eu vou falar. Se você tem boca, aprende a usar. Sei do meu valor e a cotação é dólar, porque a vida é louca, mano. A vida é louca. Ana Kátia Guerra. A vida é louca, mas ela é bem generosa com você. Nesses 30 anos de carreira, você é protagonista de um longa-metragem, você foi contemplada com projetos culturais onde não sabemos qual o crivo para a seleção dos mesmos, pois é dificultoso ter um processo aprovado, né? Um projeto aprovado. Além do que, esse ano vai estrear a sua HQ. E com a sua história como protagonista. Olha a bola. Com tantos êxitos, aonde você quer chegar ainda? O que você sonha? Cada realização que a gente faz é um sonho, né? Então, eu levei muito tempo para voltar a sonhar, digamos assim, né? Foram 25 anos com projetos engavetados, com foco na minha maternidade, porque eu sou mãe solo de gêmeas. E depois disso eu fui me aventurar, a sonhar, a ousar erguer a minha voz novamente, né? Não é à toa que eu tenho aqui tatuado no meu braço: eu sou a liberdade e a força da minha voz. E é essa voz que ela vem aí nessa HQ, ela vem em projetos no audiovisual e vem em projetos de mais teatro, porque teatro é a minha paixão, é o que toca aqui, ó, no fundinho do meu coração. Ana, mas teve algum marco para você abraçar esse legado, né? Do feminino, das relações, você sobre a diversidade de gênero, né? Você apoia, abraça muito, acolhe muito, né? Porque você tem um ascendente em câncer, então você é meio que a mãezona de todo mundo, né? Então vem cá, meu filho, vamos aqui, não sei o quê, e dá um direcionamento. Eu mesmo, muitas vezes, para quem não sabe aqui, a Ana já ficou até de madrugada comigo, e a gente conversando, porque eu precisava subir um projeto, eu não sabia como, e ela sabe da minha luta de eu não ter direcionamento de ninguém, não ter apoio de ninguém. E ela: Bruninha, você faz isso, não sei o que, não sei o que. Eu falei: mas Ana, só tenho 3 linhas. E ela: não, mas é assim mesmo, não sei o que. Então, de algum modo, assim,
é o trabalho dela, né? Eu não a contratei, mas ela me deu um direcionamento naquele dia para eu mandar na minha independência, porque flui muito essa independência do artista, né? Ana, mas qual foi o marco, assim, para você ter esse abraçar as mulheres, 40 mais em específico, e esse acolhimento de diversidade de gênero, assim, que é muito o seu legado? Esse marco tem muito a ver com a minha própria trajetória, né, com a minha própria experiência de vida. Eu fui uma mulher vítima de violência psicológica e patrimonial por 2 vezes, infelizmente, e isso me deu um, uma queda, uma caída, um desânimo, uma falta de acreditar em mim mesma, no meu potencial. Mas isso também foi um marco, né, esse divisor para eu entender através de ajuda psicológica, porque isso é necessário, né? Você entender quem você é, aonde você está no mundo, né, e o que você quer como projeto de vida. E a partir desse entendimento, né, desse autocuidado, desse autoconhecimento, de buscar as minhas raízes de volta, como você falou, eu sou de Belém do Pará e as minhas raízes estão na minha bisavó, que era uma índia marajoara. Não é à toa que eu estou com adornos da minha tribo. E E uma coisa esse pontapé também, né? tem. Aliás, para te contar a história dessa cigana, como que ela nasceu, pelo amor de Deus. E esse legado vem muito nisso, né? E a HQ vem contando um pouquinho dessa sequência, dessa história, como que isso aconteceu, como se deu. E eu entendi no meio desse processo, né, de ressignificar a minha própria história, que eu podia, sim, olhar para outras mulheres acima de 40 anos, para que elas também se reconhecessem, não só no mercado de trabalho, mas na vida, como uma potência. Uma potência para empreender, uma potência para recalcular a rota, uma potência para recomeçar. Independente se é para começar um negócio, se é para começar um projeto, ou se é para começar um sonho, não importa que tamanho. E desde então, todos os meus projetos são voltados e dedicados a essas mulheres. Ana, engraçado, né? É uma coisa muito dúbia isso. Você, como eu falei, esse ascendente em câncer, câncer é muito empático, por isso que eu falo câncer, ele leva um câncer da mágoa, porque as coisas sofrem muito. Eu sou um canceriano, com muitas coisas em leão, acho que por isso que a gente se completa muito, porque tem uma coisa que você, tipo, você foi muito, aceitou muitas coisas, né, nas suas relações, pelo que você falou nas entrelinhas, mas chega uma hora que você fala, opa! Eu tenho uma rainha aqui dentro de mim e aqui eu não posso. E essa força que você pulsa e busca estimular nos outros é muito confundido com o ego, né? Que as pessoas falam, ah, Leonina é cheio de ego, eles se acham a estrela e não sei o quê. E aí eu fico vendo como você consegue ter essa dicotomia dessas duas coisas, né? Porque, de algum modo, é um segredo das suas conquistas. Você é uma mulher de grandes ambições, você é uma mulher que tem projetos aprovados, você é uma mulher que lidera a sua casa, né? Você, de algum modo, até com o seu jeitinho assim, entre os seus amigos, naquele dia que conheceu eu, você, a Ana, você tava ali do seu jeitinho na humilde, né? Toda na humilde, mas conduzindo ali tudo e tal, como a gente podia se ajudar e tal, a gente tentando fazer uma fórmula, né? Para poder falar, meu Deus, a gente tem que ter os nossos cachês também aqui, não pode ficar recebendo esse valor simbólico. Mas, de algum modo, esconde umas ambições aí, né? Quando eu falo ainda aonde você quer chegar, é nesse lugar que você está camuflada. Existe ainda uma película, uma persona que, nas minhas análises, ficou muito claro para mim, né? Esse equilíbrio todo de emoções que você tem. Então, você não é tão... você abraça, mas você não é tão boazinha, não é tão trouxa assim, não. Você não permite as coisas irem, né? Tem até um limite, né? E como que você busca nessa didática tratar essa sensibilidade? Eu tô falando isso porque eu sou seu amigo e é uma entrevista aqui mais intimista. Mas como que você, lá no auditório, que você tava com um monte de pessoa lá, ensinando essas mulheres empoderadas no SESC, que você deu a palestra, correto? Uhum. Como que você leva essa dinâmica para acessar elas? Porque tem muito ego da mulher, né? Tem muitas mulheres que falam que nunca sofreu, apanham todo dia do marido, mas fala, se você perguntar, não, imagina,
Imagina, meu marido é um maravilhoso. Como que você faz a fórmula? Qual é a didática que você usa para poder acessar e quebrar essa película que, né, que você também esconde, que todos nós temos assim do nosso ego? Sim. A gente conversar e lidar com uma mulher que foi vítima de violência é, precisa de um certo cuidado, né? E o que eu sempre digo para as pessoas com quem eu converso sobre o assunto, a primeira coisa é não julgue, né? Porque cada uma tem o seu tempo de dizer não. Assim como foi para mim, né? E para muitas mulheres espalhadas aí por esse mundo afora, dizer não é difícil. Eu levei um tempo para entender esse não e para me colocar num lugar de protagonista. E eu ainda digo para você, o meu grande parceiro Diego Augusto, um beijo, Diego. Depois você vai assistir, provavelmente você deve estar lá desenhando o cara madrugador que ele é. E ele, esse projeto da HQ, ele aconteceu não porque eu enxerguei o potencial desse trabalho. Olha que coisa doida. Quem viu esse potencial foi ele. Ele enxergou potencial nesse trabalho, nessa história, e entendeu que falar sobre o que aconteceu, sobre a Casa Sem Janelas, era um potencial para mostrar para outras mulheres que era possível sim recomeçar. E esse não, né, você se impor diante de uma plateia, e muitas das vezes não é uma plateia só formada por mulheres, tem essa barreira. Tem uma outra barreira invisível, que é você olhar uma mulher mais velha ali na frente, comandando ou cerimoniando alguma coisa, e além de ser uma mulher mais velha, é uma mulher gorda, né, uma mulher acima do peso. E esse olhar, essas implicâncias, esses pontos chaves dessa coisa que fica velada, sabe? Esse silêncio, esse cutucar velado, ele acontece em várias situações. E eu não me refiro só ao ambiente corporativo, ou estar numa palestra, ou fazendo a parte de um cerimonial, como eu estive lá no simpósio do SESI que você comentou, mas é muito delicado esse momento, né? E no começo da minha carreira, isso me afetava profundamente. Isso me inibia, né? Me fazia não dar continuidade ou às vezes desistir de um processo. Mas hoje eu consigo me colocar de uma forma de neutralidade, né? É como se eu deixasse passar através de mim aquilo que me incomoda e eu olho além daquilo, né? Esse dizer não, sem usar a palavra não, apenas com o corpo, com a voz. E como atriz é óbvio que eu uso o humor, né? O humor cativa as pessoas, né? O humor, exatamente. O humor coloca as pessoas num lugar de, ai, peraí, deixa eu ficar um pouquinho calado, deixa eu ouvir o que ela tá falando ali, ou então, ai, eu vou ficar quieto aqui porque senão ela vai apontar para mim, vai me pedir alguma Muito, coisa. Ana. E é uma É, característica tão forte sua, porque a sua lua é em virgem, né? E eu me lembro que no dia que a gente se conheceu lá, todo mundo, né? Os pavão, eu, pavão, né? Todo mundo, e você muito séria, muito, sabe? Você acessa uma gaveta e puxa e soltava uma. Era um pensamento e trazia uma discussão. A Aninha Martins, geminiana, falante também. E todo mundo, não sei o que, eu faço isso, eu pareço com não sei quem, contando essa história, e você muito, muito centrada, muito equilibrada, assim, e eu acho que por isso que a gente passou a te admirar tanto ali, né? Não só eu, todos eles, e a gente perpetua e se segue, não nos demos um follow, porque as relações são líquidas, né, no nosso meio, e a gente se segue prestigiando o trabalho um do outro. Ana, você tem meio do céu em... A gente vai chegar na HQ mais adiante, porque eu tenho uma pergunta chata, tá bom? Eu sei que é seu ano, é o ano disso aí, mas é porque tem um roteiro aqui. Ana, você tem meio do céu em Áries, e para você chegar nessa independência, que é um ápice, o meio do céu na astrologia é o ápice do gozo, assim, da pessoa. É uma liberdade e individuação. Quando a gente fala de Ariano, não é só Satanares, ele traz uma força, uma independência. Você precisa cavar o fundo do céu. Então, se tem o meio do céu em Áries, tem o fundo do céu em o oposto complementar, que no caso é Libra. Ou seja, as relações e as parcerias. Quando a gente se conheceu, que é onde eu falo, né? Ficou muito claro que você rega essas amizades, essas parcerias, né? Cá estamos nós aqui, um prestigiando um trabalho do outro, você prestigia o meu trabalho, né? Não chegou ainda a tempo a camisa, mas você prestigia o meu trabalho, eu tô aqui
prestigiando o seu. É, mas assim, é uma sensibilidade que você consegue, de algum modo, chegar depois nesse meio do céu. De algum modo, também é uma consciência de classe para uma classe artística que eu venho criticando muito, que fica se camuflando e esquecendo dessas parcerias das relações humanas. Quando você começou a entender que você precisa dessas relações, mesmo com esse ego leonino, porque o leonino é muito independente, né? Já percebeu? O leonino não precisa de nada, precisa ter R$ 1 no bolso, que ele é chamado para sair, é pagado a melhor bebida, ele entra como estrela no lugar. Quando que você entendeu que essas relações são tão necessárias para você e que te leva num lugar de independência tão forte assim? A gente não faz nada sozinho, né, amigo? Para começar a conversa. Porra, E mas ajuda, amiga. Você, para uma leonina falar isso, você devia ser modelo para todos os outros leoninos, Ana Kátia, porque todos eles se acham. Teve pessoas que eu entrevistei aqui que depois parecia que estava fazendo um favor para mim. Eu falava, gente, não é por aí. Porque o ego é é, tão grande. E quando você entende quando ficou claro para você isso na sua vida, assim? em muitas situações que eu me via ali sozinha, precisando colocar em prática algum projeto e eu não tinha nem sequer recursos para fazer isso. Eu acho que um exemplo muito claro disso foi um projeto é, que eu desenvolvi aqui em Campinas mesmo, né, no Teatro Castro Mendes, onde eu levei, tinha passado num edital de uso do teatro, e eu fiquei, e agora, né? Eu fui escrever o projeto para exercitar a escrita, mas na minha cabeça, assim, não vai passar, né? Não, imagina, não vai passar. Mas vou exercitar a escrita que faz parte. Aí fui lá, para minha surpresa, o que aconteceu? Passou. E aí, menino, eu apresentei um projeto para fazer uma mostra cultural de dança de carimbó. Carimbó é uma dança folclórica da minha terra natal. Sim, E famosa. eu sou dançarina de carimbó, aliás. E aí eu ia apresentar um projeto e eu não tinha banda, eu não tinha músico, eu não tinha bailarino, eu não tinha recurso, eu não tinha nada. Primeira coisa que me veio na cabeça, eu vou desistir, né? O que eu vou fazer? Eu não estou em Belém, que é fácil eu pegar uma pessoa, vou numa comunidade, pego um grupo que já está formado nas comunidades, é fácil, né, fazer isso. A gente está falando de São Paulo, né, um centro Sim. urbano enorme, e é difícil você achar coisas muito específicas. E aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer o que eu tiver que fazer, nem que eu mesma vá dançar no palco sozinha. E eu encarei. E aí, meu filho, eu comecei a bater na porta, literalmente, das pessoas. E o bater na porta, entenda-se também o bater na porta virtual, porque eu comecei a pesquisar na internet, pesquisar no Instagram, e comecei, olha, oi, tudo bem? Você não me conhece? Eu sou fulano de tal, eu tenho um projeto assim, assim, não tenho recurso, vai ser bilheteria, mas também não tenho como dizer se vai ter bilheteria ou não. Enfim, preciso de voluntário, topa? E assim foi. Fui batendo na porta de um, batendo na porta de outro. No fim das contas, eu tinha 40 profissionais que toparam essa doideira junto comigo e fizeram o evento acontecer, né? E aconteceu lindamente. Quem quiser assistir um pouquinho do trecho do trabalho está lá no meu YouTube. Aliás, agradecer a parceria das pessoas, porque sem elas esse projeto não teria acontecido, né? A Gabi, que faz fotos maravilhosas, o G Filho, meu grande parceiro, meu diretor querido, que é o meu diretor do filme, amanhã você vai embora, inclusive, ele que fez a filmagem do trabalho, as minhas filhas, os meus amigos que foram lá me ajudar na produção, me ajudar nos bastidores, e eu tinha menos de 40 pessoas na plateia assistindo o trabalho. E aí você pergunta, deu recurso para pagar as despesas? Não, tive prejuízo? Tive. Mas foi um demonstrar do que a força do coletivo, né, do outro trabalhando com você, pode gerar o resultado de um trabalho que começou do zero. E começou sem nada. Uma vontade de colocar alguma coisa para acontecer. Por isso eu acredito na força do coletivo, né? Como você diz, a minha característica leonina vai muito de eu fazer as coisas muito sozinha. E eu fiz isso durante muitos anos. Pensar no projeto, escrever o projeto, executar o projeto, correr atrás para pagar, correr atrás de patrocínio, vou lá e executo, vou lá prestar conta, e era tudo eu e só eu. Só eu.
Até que chegou no momento que eu me vi com uma carga de trabalho tão intensa que isso comprometeu a minha saúde, né? Isso me levou aí a, infelizmente, desenvolver uma síndrome de burnout que me colocou de cama, né? E aí eu precisei, naquele momento, repensar. Então, o que eu posso fazer daqui para frente? E não dá para você colocar projetos mais. E a gente estava discutindo isso outro dia, né? Não tem mais como colocar projetos culturais para serem rodados, para acontecerem, onde quer que seja, se você não tiver um incentivo. Não importa se ele vem do seu bolso, do bolso do amigo, de uma lei de incentivo cultural, ele precisa de um recurso. Não tem mais, hoje em dia não dá mais para a gente abraçar como a gente fazia antes, né? Olha, vou aqui, segura na minha mão e vem, seja lá o que Deus quiser. E é isso, a força do coletivo é que funciona, é nisso que eu acredito. E sem romantizar a arte, né? Eu Sim, sempre falo muito isso. Romantizam sim, demais. Demais que eu vou te falar, me dá náuseas às vezes. Desse, ai, a arte é linda. Não, gente, é um trabalho, todo mundo trabalha, todo mundo precisa, seja digital ou não. Hoje, naturalmente, a cultura digital está cada dia mais forte. Foi parte do eixo cultural que eu participei. Então, assim, é um caminho sem volta. Só que as pessoas têm que valorizar mais e entender esse lugar de monetização. Ana, falando que eu te falei sobre a questão da HQ, você tinha citado sobre você ser uma mulher plus, 40 a mais, e a gente não romantizar essa questão da arte, do audiovisual, né? Você faz publicidade, você tá sempre no audiovisual, tava como protagonista de um filme qual será? Roy? Roy? E aí, você tem muita gente falando agora que o audiovisual abraça e tá toda abertura para todo mundo. A Globo tá aí falsamente dizendo que tá todo mundo abraçando os pretos e diversos, mas na verdade sucateando a mão de obra, né? Porque na verdade eles não pagam nunca o salário que eles pagavam por uma Thaís Araújo. Nunca é isso que o mercado audiovisual tá fazendo. Na verdade, tá todo mundo como nunca teve oportunidade, aceitando tudo. Você lida com. A gente, por si só, já lida com nãos, né? Eu e você somos diversidade. Então o nosso não é três vezes, três vezes mais doído, né? Como você acha que o mercado audiovisual está de fato abrindo para uma pessoa plus, para uma pessoa 40 a mais, para preto, para pessoas LGBT, queer, andrógeno como eu? Ou você acha que ainda é um caminho, um passo a longo, ainda tem muita coisa para ser conquistado, assim? Eu citei essa questão de salário porque é onde vai de encontro de uma forma concreta. Agora, você, de uma forma holística, que você já viu algumas transições desse tempo aí, né? Década de 90, 2000, 2010, aí mudou, agora 2022 a gente tá de novo. Você na sua, você sente isso na pele? Como você vê esse panorama? eu vejo que ainda tem muita água para rolar, tem muita coisa para crescer em termos de oportunidade e diversidade, sem dúvida. E como você mesmo falou, a gente sente na pele. Quantas vezes eu ouvi não, ou eu ouvi, eu preciso, tá lá no briefing da campanha para selecionar as pessoas, e você separa todo o seu material, você demanda um tempo preparando, às vezes, uma self-tape para mandar e tudo mais, e aí lá no briefing tá assim, eu preciso de uma mulher parda, com 50 anos ou mais, e que ela tenha essas e essas características, tal, tal. Na descrição é tudo lindo. Aí na hora que você vê quem é selecionado, você vê que seleciona uma pessoa que tem 30, 35 anos, não é identificada como uma pessoa plus size, por exemplo, e ela está ali preenchendo o papel de alguém. Ou até mesmo no teatro, que é a minha arte de maior volume de trabalho, você vê, às vezes, mulheres mais novas interpretando o papel de mulheres mais velhas, né? Fazendo recurso de maquiagem de envelhecimento. Cadê a oportunidade para essas mulheres mais velhas atuarem sendo a idade que aquele personagem de fato é? Né? E aí a gente entra, talvez, numa outra discussão até um pouco mais profunda, que com certeza tem pano para discussão de horas e horas, que é como é o olhar que a gente está tendo para essa mulher no envelhecimento.
né? Que Na característica sua, é essa do desculpa te interromper, mulher? mas na sua HQ você expressa isso, essa realidade dessa forma? Sim, tem algumas coisas nesse sentido também. Ou é uma coisa muito Porque, de cunho pessoal? O que que a gente pode esperar, por exemplo, Ana, na HQ? Porque quando, né, a gente está gestando junto, eu, você e seus amigos, a gente está na energia positiva, mas eu vou te falar o meu olhar, que tá muito a sua história, né? Mas tem essa parte de explorar essa vertente de uma forma um pouco mais ampla? é assim, a HQ ela é um projeto que a ideia é ela se estender em outras linguagens, né? Não só na literatura, no caso da história em quadrinho, né, da HQ, mas também para o teatro e para o próprio audiovisual. E aí essa história ela vai se desdobrar. Essa primeira que está saindo agora, que vai chamar Ser Livre Depois dos 40, ela vai contar o início dessa trajetória, né? Até o lidar com os traumas, a superação e como foi o início do empreender. E a próxima, já dando um spoiler aqui para você, no momento de expressão, Obrigado, o, graças, graças. é, o próximo é para falar justamente sobre sonhos, né? Quem é essa mulher que voltou a sonhar? Quem é essa mulher acima de 40 anos que começa a trilhar esse caminho de buscar os desafios do mercado de trabalho, seja ele formal ou não? Então, nessa primeira é um pouco um passo atrás, na verdade. Não vai estar tão a fundo nisso. Mas já fica um segundo spoiler aí. Vem aí um Só tá desenvolvimento de construindo um roteiro. personagem, apresentando o personagem primeiro pra gente, pra depois ter as outras adiações. Tá. Exatamente. Aí vem um outro projeto ainda que ainda não começou a se desenvolver, então não posso falar muita coisa ainda, mas a Eu vou te ideia é falar, ele, tá, Ana? Você não foge, não, viu, Ana Cátia Guerra? ele aprofundar um pouco mais nesse assunto. Agora, gente, não, desculpa, para quem está ao vivo assistindo, para quem vai assistir depois. Vocês não têm noção das gargalhadas que nós dois damos toda vez que essa criatura me chama no WhatsApp. Faz favor, pode falar agora, para ficar Ana registrado. Cátia Como é que Guerra! você me Não, porque chama? não tem como. Não tem como não ser, porque porque é ela e a Ana Martins, que é minhas duas amigas. E aí, a gente se conheceu juntos, então dali já saiu uma amizade. Então não tem como. Aí a Aninha é a Aninha. Só que a Ana Cátia Guerra, ela é tão. Por mais que ela é doce, mega manzona, mas ela é uma mulher alta, uma mulher expressiva, uma mulher plus, então não tem como. Então é Ana Cátia Guerra, não tem como. Ela tem essa força, mais que esse ser doce, delicado e tal, mas ela é assim. Ana, vamos lá, porque eu preciso, é muita Sério, pergunta, quando muita alguém coisa. chama Eu preciso você? dar Oi? Como é que dá para ficar sério quando alguém chama você desse jeito? Mas, Ana, ó, vamos lá. Nessa HQ, tem algum. Quando eu falei desse mercado audiovisual, eu estou cruzando as informações com a HQ e com o teatro. Porque, por exemplo, em 2012, você fez uma peça do Nelson Rodrigues, que foi A Senhora dos Afogados, né? Cara, E aí, você fala muito do teatro. Aí lá vem eu subindo o meu salto 15, puta de raiva, porque eu não fiz muito teatro, né? Sou uma criatura do audiovisual, mas enfim, claro, o teatro é um berço de tudo, mas você não acha que o romântico. Você ganha dinheiro com teatro? Pronto, já mandar logo essa. muito pouco. Eu vou dizer assim, paga os boletos que ganha no teatro? Não, não paga. Não paga. Ana, Não paga. Amor, já fiz muitos espetáculos infantis, adultos, sem ganhar um centavo. Fazia porque gostava de fazer e... olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu tô fazendo agora em agosto, eu celebro duas datas importantes, né? Os meus 50 anos de idade e celebro 30 anos de carreira nos palcos, no teatro. Desses 30 anos, se eu disser pra você que 12, 13 anos para cá, mais recente, foi quando eu realmente comecei a receber profissionalmente como atriz. Porque os outros anos eu fazia a atividade, fazia o espetáculo, mas eu não tinha nenhum tipo de remuneração.
Tá, mas Então, não paralelamente a fa- isso, você trabalhou como recepcionista, você trabalhava em outras vertentes do mundo corporativo, você tem uma carreira no mundo corporativo, então a arte era mais para se expressar mesmo artisticamente, né? Ana, mas quando você, por exemplo, o palco que é a vida, ele não te dá aplausos, né? O mundo corporativo, muito pelo contrário, né? Ele é bem cruel, né? É bem operacional. Você tem que aquela coisa de robozinho mesmo. Como que você consegue ter conseguiu esses anos, nesses 30 anos, trazer, nunca perdeu, esquecer sua identidade artística, né? Sua identidade de expressão. Assim, entende? Eu sei que o Leonino, de algum modo, ele já leva o lado criativo dele para o trabalho e tal, para as relações, mas, assim, de algum modo, ele acaba. O, o sistema, ele suga muito a gente, né? Ele. Nossa, até o último. E mulher tem muitas questões hormonais, casal, filho, casou, filho e tal. Como você conseguiu nunca perder esse seu lado artístico, assim, entende? De estar sempre fazendo teatro, sempre fazendo essas coisas, assim, essa necessidade de expressão. eu acho que é justamente por essa necessidade de estar ali. É muito engraçado quando as pessoas me perguntam sobre isso. É difícil traduzir isso em palavras, porque é uma sensação é, que é difícil você expressar em palavras, sabe? Uhum. Quando você está ali dentro daquela caixa, que é o palco, né, você doa o seu corpo, a sua voz, as suas emoções, a sua memória emotiva, para você construir uma personagem, né? E foram muitas ao longo desses 30 anos. E algumas delas a gente acaba arrastando como se fossem pequenas escamas que se grudam no corpo da gente e não sai por completo, né? Então algumas delas me acompanham na vida corporativa, de alguma forma. Seja uma que me ensinou, por exemplo, a aumentar o meu tom de voz, a outra personagem me ensinou a entender os limites que as relações precisam ter. Uma outra personagem, por exemplo, me ensinou a ser mais boba com a vida, sabe? Dar risada das coisas, voltar a dar risada das coisas. E ligar uma chavinha que a gente liga depois dos 40, amor, que isso aqui, ó, é pra vida. Aliás, eu tatuei aqui, ó, dá pra ver? Sim. O que. Dá pra ver o que tá escrito? Não, o que tá escrito não, só. Tá Gente, o que escrito assim, tá escrito assim, ó. Você tá incomodado, amor? Foda-se, o problema é só teu. Ah, alguém te segura. Aninha, o Pará, ele traz muitas pessoas de expressão. Lá é um celeiro de artista, né? E, além de ser artista lá, os caras são produtores, então eles se produzem de uma forma independente, sem ficar esperando um convite, que nem a gente, né? Fica esperando, diretor, produtor, não sei o que ligar pra gente, na verdade nunca ninguém liga. O que tem mais lá no Pará, tirando o tacacá que a Joelma sempre fala pra gente? Tem cheiros, tem cheiros, tem sabores, tem cores. Aquele lugar é um campo de energia inigualável. Eu não sei Ancestral quando você é for, muito forte, é, né? Todo mundo fica quando falando você for conhecer, quando você for conhecer aquela terra, você não pode deixar de ir em alguns lugares muito importantes. Uma é conhecer a Ilha do Cumbu, né? Conhecer como é que faz a extração do cacau, do açaí, para tirar e fazer o chocolate puro daquela terra. Você não pode deixar de conhecer a Ilha do Marajó, mas o meu lugar de refúgio, aonde eu recarrego as minhas energias, é me banhar no Rio Tapajós, em Alter do Chão, em Santarém. Não tem explicação a energia que é mergulhar naquele rio e você se conectar com a força da natureza. É inexplicável. A Alane, minha conterrânea, que está aí, foi ex-BBB agora, né? Ela vive mostrando um pouquinho da nossa terra, da nossa cultura, e é isso, a vontade de dançar um bom brega cantado pela Joelma ou por grandes hits da cidade, ou pegar uma saia rodada e dançar um carimbó, e aí vai. É uma terra muito cultural, muito cultural. e teve a Ritinha também, né, filho?
A Ritinha era do Pará, não era? E, Carimbó. A Ritinha e- Valverde. sim, sim. Aquela novela mostrou um pouquinho dessa cultura e mostrava Muito. ela no interior do Pará também. É. Ana, você ganhou prêmios. Eu falo de ser protagonista de filme. O que que te deixou mais envaidecida desse ego leonino? Que também é preciso ter um pouco de ego, é preciso ter um pouco de autoconfiança, autovalidação, né? Porque, como eu falei, a gente fica esperando às vezes os convites, alguma coisa, me notem, não sei o quê. E, na verdade, a gente precisa se autovalidar, que é muito essa questão. Você precisa ter muita autoconfiança e não esperar o crivo dos outros, porque também a gente não pode constituir ninguém de nada, né? Se a gente não se validar, a gente está enrolado, né? Porque o outro valida a gente de uma forma, de uma projeção errônea e equivocada sobre as lentes dele, ou seja, uma lente fracionada. O que te envaidece artisticamente, como pessoa, porque a Ana Katia Guerra não é só a Ana Katia Guerra atriz. Ela é uma forma, uma gama de coisas que você faz, né? Desde iluminadora, teatro infantil, produtora, diretora, tudo que você faz, não importa o lugar, você tá lá atuando, você tá exercendo e produzindo alguma coisa. O que te envaidece, assim, que você tem muito orgulho, que você se autovalida? Me envaidecem duas coisas. Uma, quando eu estou em alguma atividade, por exemplo, seja no teatro, numa palestra ou em alguma ação corporativa, e no final daquela ação, uma mulher vem na minha direção e diz: Muito obrigada, você mudou a minha vida. É, as coisas que você falou me fizeram refletir, me fizeram repensar, eu tomei a decisão de mudar. Isso é uma coisa que me fortalece. E a outra, muito mais do que as premiações que eu já recebi, e eu prometo que eu, não, eu tô vou tentar não chorar. Ai, meu Deus, Uma outra coisa imagens que me chorando no momento de expressão, emoções super equilibradas. uma coisa que me envaidece profundamente e com certeza é a minha maior premiação é quando eu vejo os olhos das minhas filhas brilharem na minha direção e dizerem para mim, mãe, que orgulho que eu tenho de você. Ah, meu Deus. Isso me envaidece profundamente. Ana, nesse processo que foi de você construir essa mulher forte, independente, empoderada, que de algum modo é um tipo de referência para essas outras mulheres, né? Como você citou, de estar num palco lá no SESI e a gente vê toda a dinâmica, estimulando elas mesmo a canhada ali, se expressarem. Tem alguma coisa que convivendo com você é difícil de você, às vezes até você já tem consciência disso, que as pessoas te sinalizam, né? Olha, Ana, acho que isso aqui é um pouco difícil, você tem que melhorar isso, uma coisa que você tem que pontuar, assim, que você fala, isso é uma coisa que eu preciso melhorar pra vida, sabe? Assim, eu preciso melhorar a expressão da minha cara. Porque, porque quando eu estou insatisfeita com alguma coisa, eu não consigo disfarçar, fica na minha cara a minha insatisfação e eu não sei colocar panos quentes. Então, se eu não gostar, eu vou dizer para você: olha, desculpa, eu não gostei, desculpa, eu não quero fazer isso está me incomodando, me agredindo, eu não vou fazer. E isso incomoda as pessoas, porque as pessoas não têm o hábito de entender e separar o pessoal do profissional, né? E quando você vai dar um feedback para alguém ou quando você fala alguma coisa para alguém, as pessoas esperam que você dê tapinha nas costas, que você coloque panos quentes. E eu nunca fiz isso, eu não sei fazer isso. E eu acho que o melhor que você pode dar de você para o outro é a tua verdade, é a tua sinceridade. É você dizer, olha, eu gosto muito de você, mas agora, neste momento, a minha prioridade é outra, eu não posso te ajudar. Em outro momento você me procura. Né? E aí, às vezes, as pessoas tomam isso como sucesso subiu para a cabeça, que pessoa arrogante, né? E eu já ouvi muito, muito isso. E esquecem que o feedback, mas isso é só eu e você que trabalhamos na área corporativa muito ferrenha, que a gente tem essa compreensão no sentido de que o feedback ele não é uma pergunta, ele tem que ser executado. Ele é e é isso. Acabou. Antigamente, eu quando dava feedback, depois eu falava, mas fulano levou o pessoal. Não, não me interessa se levou o pessoal. Aí cabe
ele tem maturidade ou não, se ele vai lidar com isso. Né? Porque a gente precisa ser, todo tempo a gente é policiado, todo tempo, em qualquer área da nossa vida. Ana, essa semana a gente teve a declaração da Isa, né? Que eu fiz até um comentário aqui no blog. Puxei, eu já tinha feito eu já tinha feito esse roteiro há quase um mês, eu já tinha escolhido essa música dela, porque a gente fez o clipe Feras Malucas junto, então não tinha como não tirar a história da Isa com a sua. E aí vem a Isa na semana que a gente resolve gravar de fato, né? E eu falei, muito sincronicidade. Fala da Cigana, que depois eu vou falar pra vocês vão ver ter uma surpresa pra mim essa semana. E quando eu vi o personagem da Cigana, eu falei, meu Deus do céu, é muita coisa cruzada com a história aqui do Momento de Expressão, com a minha história. A gente viu a história da Isa e a gente viu essa notícia do atentado ao presidente Donald Trump. O mundo, ele tá muito... Falaram que a minha geração liberou o Zeitgeist, no sentido da geração líquida, né, que Bauman falava. Mas, ao mesmo tempo, a minha ainda é um pouquinho mais sólida. O mundo, do jeito que ele está tão volátil, a gente já, por exemplo, esse atentado, se é que houve o atentado, que já estão querendo noticiar para a gente de uma forma, sabe, de pânico e tal. O que você ainda tem essa sua visão do mundo, assim? O que você espera? O que transcende? Porque a gente não pode... Essas grandes potências mundiais já estão mostrando que os líderes são um fracasso. Os nossos líderes brasileiros também, seja de A ou B, né? Direita ou esquerda. O que transcende na Ana Cátia Guerra? Assim, o que ancestralmente trouxe para você, foi deixado na sua consciência e que transcende entre o criador e criatura, assim, para não se apegar a esses líderes cegos, a essas religiões, enfim, a todo tipo de escapismo? Acho que, antes de tudo, a gente é um ser plural, né? E como cidadão, a gente tem uma responsabilidade enorme, principalmente com aquilo que a gente fala, né? Nós somos artistas, somos pessoas públicas em algumas situações, e às vezes aquilo que a gente fala pode ser interpretado de outras formas, ou até seguido de uma forma errada. Sim. O que você comentou sobre a Isa me tocou profundamente, né? E deixo aqui meu beijo, meu carinho por ela, porque nós tivemos a oportunidade de conhecê-la, né, num trabalho incrível que foi esse do Fé das Malucas. Foi inacreditável aquele trabalho. Foi Frutos, muito... olha que estamos, cá estamos nós. Ora, pois. Né? Exatamente. E aí a gente está falando de um ano eleitoral, né? de um ano onde a política partidária é muito forte, né? E acaba exacerbando comportamentos que precisam ser repensados com bastante cuidado, né? Você tocou num ponto muito importante. Olhar o atentado do Trump, será que ele realmente existiu? Eu tenho minhas dúvidas. Sim. Né? Eu tenho sérias dúvidas se isso não é uma manobra política. E o que a gente, enquanto cidadão, o que a gente tem que prestar atenção nesse momento olha de fato quem são essas pessoas que estão lá, né? Olha essas pessoas que acabaram de fazer uma tentativa de uma aprovação de uma legislação absurda contra o aborto de meninas estupradas, né? Quem são essas pessoas que a gente está dando nosso poder de voto para falar por nós lá no poder público? Então, a minha voz tem que ser ouvida de outra forma, né? Ela não pode ser ouvida por essas pessoas que querem colocar leis absurdas como essa, né? Então, a gente já passou da hora desse cenário político, não só brasileiro, mas mundial, mudar, né? Da gente olhar para outras pessoas que estão no poder. Precisa fazer uma limpa de todas essas pessoas que estão lá, todas essas pessoas. Talvez mudar a própria forma de como o processo eleitoral é feito, porque muitas pessoas não têm o conhecimento de que algumas pessoas entram e são aprovadas como um vereador, um senador, um deputado, seja quem lá for, por somatória de votos de tabela que arrasta o outro que teve menor voto. Uhum. Né? Então, tá errado isso. Não foi nessa pessoa que eu votei, o que ela está fazendo lá? Né? Por causa de um acúmulo de votos partidários, isso está errado. Isso está errado. Né? E aí você começa a ver nesse cenário de
candidaturas, e aí você começa a ver obras acontecendo, entrega de obras que duraram 1 ano, 2 anos a serem concluídas e de repente, do nada, resolveu ser entregue para ter uma plaquinha ali bonita com o nome para relembrar aquela pessoa. Só Então, obras que levam obras físicas, né? Obras concretas. Nada de investir no principal material que é o humano, né? Essa principal obra viva que está em construção, né? isso aí que você falou é um outro ponto importantíssimo. A gente precisa de políticas públicas em todos os setores com seriedade, né? Então eu preciso de uma política pública na educação, eu preciso de uma política pública na cultura, na segurança, na saúde, que elas de fato olhem para a população carente e que não tem acesso a muitos recursos, né? Eu não posso levar um exemplo nem muito longe de onde eu estou. Eu moro num bairro periférico de Campinas, né, numa região extremamente populosa e que está dobrando de tamanho nos próximos meses, com bairros enormes crescendo ao nosso redor. E aí como é que você olha? Como é que fica a qualidade do transporte público dessa região? Né? É um Pessoas choque que muito acordam. grande, né? Porque Campinas é muito rica, Ana Cátia Guerra. Assim, a gente. Menina, é muito, muito rico, né? A Sandy mora aí, entende? Então tem muita coisa, uma desigualdade muito grande. E o maior PIB brasileiro as pessoas não entendem, mas é do estado de São Paulo, do interior de São Paulo, né? Sim. Embora muitas das A pessoas gente acham que não, mas é um tipo de interior também. a gente está falando de grandes investimentos em empresas de grande porte que estão sediadas aqui na região. Duas delas, Pirelli, né, que é tem grandes polos aqui na região, institutos de educação, outras empresas maiores, como a própria Petrobras, que tem sede próxima daqui, que é em Paulínia, né? Então, existe oportunidade, existe recurso financeiro, só que existe também recursos aplicados de forma errada, né? Não olhando para o que a população realmente precisa. Eu tenho um posto de saúde aqui no meu bairro recentemente implantado que tem um médico atendendo, né? Eu tenho sala de ginecologista, tenho sala de dentista e não tem médico. Eu tenho os funcionários se desdobrando em 2, 3 para atender a população e não tem. Tem falta de remédio, tem falta de vacina. E aí você diz, ok, onde que está a realocação desse recurso? E quando você liga para reclamar, né? Ai, a gente não pode fazer nada, tem que deixar uma reclamação na ouvidoria. Então, tá na hora, né? Aliás, já passou da hora da população entender o poder que ela tem nas suas mãos no momento do voto. E que isso não pode ser simplesmente uma troca de favor ou uma troca daquilo que está se colocando. Precisa se pensar de fato quem são esses governantes que estão indo para o poder, seja ele municipal, federal, estadual, não importa. A gente precisa ter no poder pessoas que de fato queiram olhar para a população e para as necessidades das políticas públicas que nós precisamos. Ana, de algum modo também, a democracia, o Arnaldo Jabbour, que nos deixou, ele sempre falava muito que ela constrói novos bárbaros, né? Eu até citei fiz uma parafraseei sobre isso no meu blog, e realmente tudo isso realmente tem um senso de... Eles começam muito bem, né? Por exemplo, a gente vê... por isso que eu fiz a pergunta no sentido do que você tem que se ancorar em alguma coisa maior, né? Algo que transcende aí. Porque, por exemplo, uma deputada que eu adorava, a Erika Hilton, né? Ela tá fazendo a diferença. Mas, ao mesmo tempo, eu vi ela dando uma declaração agora que ela pode sim ser uma política e pode ser pop. Oi! Tipo assim, começa muito bem, tem todo o conhecimento, chegou lá, você já viu que já agora quer ser pop? Não, o Brasil não é uma necessidade de ser pop, a necessidade do Brasil é de mata, é de gente passando fome, a população de rua crescendo absurdamente. A prova disso que hoje a Globo está fazendo essa matéria, né, todos os dias contando as histórias e as ações para poder mudar dessas populações que estão sem moradia e que vem crescendo desde a pandemia. Então, eu acho que é um pouco a democracia, ela também constrói esses novos bárbaros, né? Porque eles chegam com uma ideia e depois eles já mudam. Agora quer ser pop? Desculpa, pop é para os Estados Unidos, para a Europa, para quem vive uma outra realidade, não para o Brasil, você concorda? Eu acho, por isso que a pergunta eu vou repetir: o que transcende em algo maior para você?
né? Porque tem que ter uma força maior aí, porque não dá pra gente ficar confiando no nosso poder e nossas esperanças no homem, né? Uhum. Não, não dá, né? Eu acho que o que transcende a isso é o que eu comentei, né? É o poder que a gente tem nas nossas mãos na hora do voto, né? E olhar para isso, e como você comentou, não depende só do poder público, depende de cada um de nós, né? O fato de eu não deixar o bueiro da minha rua entupir significa que eu também preciso limpar esse bueiro, eu preciso limpar a minha calçada, né? Eu não posso esperar que a limpeza urbana venha retirar o lixo para aquilo poder não estar entupido no momento de uma chuva que vira uma enchente, que vira alguém que perdeu a sua casa, né? Porque as águas invadiram a casa de alguém. Então começa muito em cada um de nós, da gente olhar em qual é o nosso papel dentro daquela comunidade e o que eu posso fazer ali para mudar o cenário da minha vida, né? Seja ela localmente dentro da comunidade onde eu moro ou o que eu posso fazer para mudar, né? No meu trabalho, eu entendo que o que eu posso fazer para mudar é buscar conhecimento para repassar esse conhecimento. Eu sou multiplicadora de conhecimento e esse conhecimento ele vem em diversas linguagens, não só no corporativo, numa palestra, mas ele vem no texto que eu escrevo para falar com essa mulher, né, para acessar essa mulher no momento de vulnerabilidade. Então, que sensibilidade eu tenho nessa fala para tocar essa mulher, para ela olhar e entender, opa, aí realmente eu não tinha pensado nisso. Eu posso sair daqui, chegar ali e eu não dependo do outro, eu dependo de mim. É fácil? Não é fácil. É simples? Não é simples, mas é possível. Então, o falar do coletivo, esse coletivo ele só começa quando uma pessoa toma uma iniciativa. E aí essa pessoa que toma uma iniciativa, ela toca mais uma, que toca mais uma, que toca mais uma, e quando você vê, você tem ali uma quantidade de pessoas trabalhando em prol de um objetivo comum, né? Como a gente vê os coletivos de bairro que se formam para fazer centros culturais para que levem atividades diversas para as crianças nas férias, por exemplo. Às vezes pode ter começado com esse objetivo, né? Tem dois centros culturais aqui em Campinas que eu gosto muito da história deles, que é o Coletivo Mangueira, que é um coletivo de meninas, né, de mulheres, que elas trabalham muito relacionado com a dança, é um projeto bem novo. Tem o Coletivo Aquarela, que eles trabalham com essa questão da pessoa preta, né, da busca das raízes, de mostrar essas diversas linguagens. E tem o Coletivo Maloca, né, que fala sobre a resistência, sobre a possibilidade de levar para a periferia da cidade e dar oportunidade para aquela comunidade de olhar para si mesma. Uhum. Disso eu te dou um exemplo claro que a própria Maloca fez recentemente. Eles chamaram a comunidade para fazer uma limpeza no bairro, né? Então, olha, vamos É limpar tão o nosso básico, entorno. né? Tão básico, né, Ana? Exato. Então, é essa perspectiva, sabe? Ela começa em cada um de nós e ela se estende para o coletivo a partir do momento em que a gente mobiliza o outro com as nossas ações. Mas tudo começa com a gente, com o primeiro passo. É nisso que eu acredito. Ana, e a sua fé, assim, o que que você, a pessoa espiritual, assim, que compõe a Ana Kátia Guerra, né? Porque ela é corporativa, ela está em todas as vertentes da arte, agora está escrevendo roteiro. A gente conversando na última conversa que a gente ficou de madrugada, você falando sobre roteiro que você está aprendendo, né? A jornada do herói e tal, essas coisas, para poder sedimentar mais ainda as suas ideias, e é maravilhoso. O que que você usou de alguma religião há algum tempo? Hoje, o que que é o tua... Por exemplo, você vai estar num palco lá com, sei lá, 300 mulheres no SESI. E aí você precisa... E são mulheres que são inteligentíssimas, com MBA, né, com outras... com outras expressões, às vezes até competências e habilidades até maiores do que a sua nesse campo, né, corporativo. Como é que o que você, onde você vai, que assim, que porque o Leonino ele é de muita fé, né?
ele acredita muito nele, acredita muito na vida, ele tem as suas rezas, suas mandingas. Qual o teu rolê aí? Qual é o seu lado pessoal, espiritual? Hoje eu não pratico nenhuma religião, né? Eu digo que eu pratico a minha espiritualidade. E ela não está atrelada a nenhuma religião, ela está atrelada na fé, no crer, né? No acreditar em algo maior. E é isso que me sensibiliza toda vez que eu preciso começar um novo trabalho. Antes de mais nada, eu agradeço, né? Eu fiz uma jornada recentemente em Porto Seguro e eu tive a oportunidade de conhecer e me reconectar com as minhas raízes indígenas. E eu fui visitar duas aldeias, né? Uma chamada aldeia Juerana e a outra é uma aldeia Pataxó. E em cada uma com os seus ensinamentos. Aliás, esse adorno que eu estou usando veio do cacique pajé da aldeia Pataxó, o Biranã. Beijo, pajé. Gratidão por tuas orações. E a Juerana me trouxe uma coisa muito forte de fé e de irmandade, porque primeiro que eu já fiquei encantada com ela, logo que eu conheci a história, eu fiquei doida, queria conhecer, porque é uma tribo governada por mulheres há gerações. Opa. Então você já imaginou o quanto isso me impactou. E a hora que eu cheguei lá, eu conheci a cacica, né, e tive a oportunidade de conversar um pouco com ela, fiquei alguns minutos conversando com ela. Ela fez uma oração de proteção em mim, né? E é nisso que eu acredito, na espiritualidade, que não necessariamente está ligada à Igreja Católica, ou à Umbanda, ou ao Candomblé, ou à religião de matriz indígena. Eu acredito na universalidade, né? Naquilo que você olha, sente presente, e antes de qualquer coisa você só agradece. Então, antes de eu entrar aqui com você, né, quando você mandou mensagem para mim, vou entrar, né, às 23 a gente começa a conversar, beleza. Então, meu primeiro ritual foi: obrigada, Senhor, pela oportunidade de estar aqui e poder fazer uma troca linda, sincera e de um bate-papo leve com uma pessoa que eu admiro. E depois da gratidão, eu peço proteção. Então, me proteja, me dê força, me dê sabedoria, para que eu consiga levar a minha mensagem e que ela possa ser ouvida por quem precisa ouvir essa mensagem. Você falar de comunicação é muito diverso, né? Porque a gente está falando de um emissor, um receptor e um ruído no meio desse caminho, né? Então, aquilo que eu falo não necessariamente é entendido pelo outro da mesma forma, porque cada um vai captar e compreender aquela mensagem de N maneiras diferentes, por diversas razões. Mas é isso, é pensar na espiritualidade, é pensar no agradecer em primeiro lugar e depois pedir proteção, seguir na fé acreditando naquilo que você estuda, que você quer colocar em prática. E como o meu saudoso mestre Paulo Afonso Coelho, que infelizmente já não está mais fisicamente entre nós, ele dizia: toda vez que a gente sobe no palco, a gente faz a nossa oração de agradecimento e de preparação para levar para o público a nossa verdade cênica, aquilo que eu vou interpretar com a maior verdade possível, entregando corpo, sensibilidade, emoções para aquilo que eu me proponho a fazer. E é isso. Ana, a gente tá, para a gente finalizar, essa entrevista fica, eu escolho domingo para as pessoas acordarem na segunda-feira ou dormirem já com uma boa consciência, né? Essa consciência que a gente está aqui ativando juntos e compartilhando, a minha, a sua, essa fusão de consciência, não só entre eu e o personagem que expele dentro de mim ou que baixa dentro de mim, mas essa consciência junto, né? Essas duas consciências sobre de levar a luz do mundo através das suas expressões, que a minha é a sua. Nessa virada de semana, onde volta todo dia, ela faz tudo sempre igual. O que não fazer tão igual, né? O que você, qual é sem ser Fernanda Montenegro, sabe? No sentido de, a esperança, não nesse lugar, mas
o que realmente acreditar para uma semana que volta tudo igual, porque muitas pessoas têm muitas questões, cada um vive as suas lutas, os seus processos, né, as suas ansiedades, e não está sendo fácil para ninguém, não só de dinheiro, de mente, né? Para a gente estar aqui hoje, a gente precisa ter uma boa terapia em dia, É, tem muitas questões. O que que você faz, assim, qual a sua dica, assim, para começar bem uma semana, cheia de expressão, bem leonina? é que aqui a gente está longe da minha mesa de trabalho, né? Mas na minha mesa de trabalho eu tenho um quadro amarelo. Uhum. Por que a cor amarela? Porque ela, para mim, simboliza a junção de todas as cores, mesmo na leitura das cores não sendo isso, tá? Sim, Mas para mim, exatamente. o amarelo ele traz esse símbolo, né, de que ele é capaz de unir todas as cores e trazer a energia solar que eu preciso para começar o dia. Então já começa por aí. E ele é um quadro amarelo magnético onde eu coloco as principais coisas que eu preciso ver para começar o meu dia. Então eu tenho frases, eu tenho fotos das minhas filhas, eu tenho a frase tatuada no meu braço. E toda vez que eu vou começar o meu dia, ou começar a minha semana, eu lembro de uma das frases que está escrito ali, que eu estou até olhando para colar aqui, que uma delas diz assim: mexa-se, recomece, tá tudo bem mudar de direção. Então, às vezes a gente planeja algumas coisas, né? Como eu tenho na minha agenda, eu planejo a minha semana e eu coloco tudo que eu preciso fazer, porque a cabeça às vezes já não lembra com tanta facilidade. E aí, o que eu me coloco é ali, eu planejei uma semana, mas em algum momento eu vou precisar mudar de direção, porque ou alguma coisa da minha vida pessoal afetou, que eu preciso recalcular e remodelar, ou aquilo que eu escrevi tá uma droga, não entendi nada, começa tudo de novo. Então, é você, em primeiro lugar, entender que você é um ser pulsante, né? A nossa vida ela não é uma linha reta, ela é um sobe e desce, né? E bota sobe e desce nesse caminho. Então, entenda que no meio desse caminho, em algum momento você vai precisar mudar de direção para se reconectar lá na frente e chegar naquilo que você planejou, que você sonhou, que você quis conquistar. E se não deu naquele dia, planeja para o próximo dia, coloca aquilo. Mas uma coisa que eu aprendi no meu processo de autoconhecimento, e vem muito de um estudo da Isabela Camargo, que é uma profissional que eu admiro bastante, que ela fala sobre essa questão do burnout, do pensar. A Mariana com Y também, outra grande profissional que eu admiro pra caramba, que ela fala sobre o humor, né? Então você trazer essa leveza do humor que te traz bem-estar para o teu dia a dia, libera substâncias que te dão essa sensação de prazer, e você pensar que nesse processo você está junto. Então você também tem que estar na tua agenda ali no meio do caminho, porque a pausa é necessária. Tem um estudioso que eu gostava, já infelizmente faleceu, mas a obra dele está aí, o legado dele está aí, e ele falava sobre o ócio criativo, que muito é necessário para a nossa profissão, O né? Zé Então, Celso falava isso e eu sempre falava isso, sempre acreditei nisso, é, porque se eu não fizer você nada, o nada tem tudo. exato. Porque não é porque você tirou 30 minutos do dia para você não fazer nada, não significa que você não está fazendo nada, porque esse ser que fica aqui dentro da nossa cabeça, pensante, é, fica o tempo todo pensando em alguma coisa, em algo para ser produzido. E como eu escrevi no Papo de Amora, eu tenho o tempo todo duas pessoinhas conversando na minha orelha aqui. Uma é a Tina, a outra é a Amora. Então a Amora está o tempo todo: olha, vai, consegue, continua. E a Tina está dizendo: calma, não é por aí, tira um tempo, respira. Então esse tempo desse ócio ele é necessário para você. Opa, é verdade. Aquilo que eu tinha. Não, puxa, como é que eu não vi isso? Então, essa frase, como é que eu não vi isso? Ela vem nesses estágios de ócio, nesse momento em que você tirou a tua atenção para olhar para outra coisa, né? Então, esse é o meu segredo, vamos dizer assim, né? Ou a minha dica
para você pensar na sua semana com mais humor, com mais leveza, com você se incluindo no processo da agenda, você lembrando que a tua rotina do dia a dia precisa ter esse tempo de ócio criativo para você voltar e fazer atividade, às vezes, muito melhor do que você havia planejado inicialmente. E às vezes até pensar grandes ideias, aliás, grandes ideias, tal post-it aí que não me deixa mentir, ele nasceu disso, né, de uma pausa, de um ócio criativo que chegou e desenvolveu a possibilidade de um produto que a gente não deixa de usar no nosso dia a dia. Verdade. Dica da gestora de RH. Ah, Ana, doeu? não, tá bom, eu vou começar agora, gente. Eu tava com medo. Eu falei, meu Deus, eu vou falar o que para vocês, gente? Você dá entrevista, não? É... Ai, olha, você falou um monte de coisas de horóscopo, dessas coisas para mim. Eu falei, gente, quanta coisa! Nem sabia que eu era tudo isso aí, não. Mas eu sou um casulinho, assim, ó. Eu fico com muita vergonha. E aí você às vezes falou de algumas coisas, né, de prêmio, de tal. Eu fico muito envergonhada de receber prêmio, para você ter ideia. Porque eu sempre acho que eu não mereço, né? E não, tem outra pessoa que estuda mais do que eu, já fez mais do que eu, merece. E é aquela coisa de você se reconhecer, né, naquele processo. É uma etapa, né? Vai chegar uma hora que isso vai ser mais natural, mas não sei lidar com isso. Mas não doeu, tá bom? Foi mais fácil do que eu imaginei. Que bom. Ana, hoje você foi a nossa convidada de expressão, porque de algum modo, por mais que eu não fiz essa pergunta para Ana Martins, mas eu já sabia que ela seria ela te homenagearia. Porque geralmente, sempre que posso, ou não, nunca vou saber também, porque depende muito de muitos fatores, é um artista que homenageia outro. Hoje você foi homenageada pela Ana, por mim. Quem seria o artista hoje que você homenagearia para estar nesse momento aqui de expressão, para estar aqui hoje a gente compartilhando esse novo lugar dessa consciência? Ai, olha, eu tenho vários artistas. O Diego Augusto é um deles, um artista fabuloso, né? Um design gráfico, um quadrinista de talentos múltiplos. Eu tenho o G Filho, que é um grande talento do audiovisual. Você precisa conversar com ele. Quantas histórias esse menino tem para contar? É, e é um multiartista também, né? Tem muitas outras coisas. Mas ele, ele fez é diretor do filme Amanhã Você Vai Embora. Ah, sim. E eu não posso deixar de falar de uma pessoa que é muito importante na minha vida, que é o Jefferson Domingues. Ele é um artista também de muitos talentos e com certeza é, é uma pessoa que eu gostaria de homenagear. Mas eu gostaria de, nesse momento, pedir licença a todos os outros artistas, que se eu for citar nomes, a gente não para de falar aqui, mas eu quero deixar o meu carinho, o meu agradecimento a Paulo Afonso Coelho, que foi um diretor, um dramaturgo, um ser humano único, que soube tirar de mim muitas características que eu também não enxergava. Eu sou uma atriz mais forte, mais plural, mais múltipla, por todo o aprendizado que ele me proporcionou. Então, quero deixar aqui registrada a minha grande homenagem a ele. Hoje, eu tenho um outro dramaturgo que faz também muito isso comigo. Ele consegue tirar de mim coisas que às vezes eu não consigo enxergar, que é o Alexandre Biondi. Meu grande beijo para ele também. E pensando em alguma mulher, que afinal de contas está falando de mulher, né? Precisa ser uma mulher necessariamente da área das artes ou Não, independe? imagina. Eu, inclusive, aproveitando até isso aqui, eu fiquei muitos anos entrevistando artistas, entrevistei mais de 100 artistas e deixei de fazer com pessoas incríveis, maravilhosas, que eu admirava o trabalho, mas não era dentro da arte.
E aí depois eu descobri, eu falei, não, eu não vou mais ficar, a minha comunicação não vai estar mais só à disposição da arte, mas sim de todas as pessoas que têm realmente um legado na vida, que de algum modo se expressa, né? Porque a expressão, ela não pode ser só na parte da arte de uma forma, né? Ela é muito maior, é muito mais plural do que isso. E hoje o momento de expressão, tanto é que eu estou negociando agora com uma próxima convidada que não é artista, mas é maravilhosa. Me faz rir demais aqui no Instagram. E é isso, eu acho que é esse o lugar, né? De Eu quero, abrir, não de eu fechar, de segmentar. apesar dela ela ser da área também, mas antes ela é uma educadora e eu acho que ela merece muito esse momento de expressão, que é a Rô Vaz. A Rô, ela é uma professora talentosíssima, incrível, é uma mulher 40 a mais, é, e ela tem uma potência enorme, enorme. E às vezes ela está muito nesse lugar que eu já estive muitas vezes, né? De deixar de acreditar em si mesma, de deixar de acreditar no seu potencial. Então eu acho que, falando da minha expertise de trabalho, que são projetos para mulheres, olhar para uma outra mulher com essa sensibilidade faz com que essa mulher multiplique a sua potencialidade. Então, isso é, de novo, começar em você, mas olhar no coletivo. E uma última mulher que eu posso deixar aqui, a minha singela homenagem, ela não é da área cultural, mas ela é uma mulher que empodera outras mulheres, que é a Grazi Coutinho, que eu tive o prazer de conhecer no programa da Feira das Mulheres Empreendedoras aqui de Campinas, do qual eu faço parte também. E ela é uma mulher extremamente potente, né, que coloca a voz das outras mulheres à frente, né? Ela mostra e multiplica as vozes dessas mulheres, e muitas mulheres muito humildes, né, que são artesãs, que são mulheres que trabalham com vários tipos de trabalho, seja na gastronomia, né, com alimentos, mas muitas são artesãs, artesãs que fazem bolsa, fazem crochê. Uma delas, inclusive, eu vi que ela estava online aqui. E aí deixar o meu beijo carinhoso para todas elas, para todas essas mulheres, e dizer que é uma fase. Independente do que você está passando, essa fase ela vai passar. Mas é importante que você entenda que você não está sozinha e que você precisa de ajuda. Então peça ajuda. Por muito tempo eu entendi que era um sentimento de culpa ou até uma sensação de eu não posso pedir ajuda porque isso me menospreza, isso me diminui, né? Isso me mostra fraqueza. E não é. É um momento necessário. E falando de todas essas pessoas, eu não posso deixar de falar sobre a Aninha, que você já falou, mas de falar de você, né? Opa! Da pessoa incrível que você é, da forma como a gente se conheceu num set de filmagem de uma cantora que a gente admira, que é a Isa, né? E tendo a oportunidade de fazer um trabalho incrível como foi aquele. E a gente se vê em muitos momentos ali esperando, porque set de filmagem é uma espera eterna, né? Não é esse glamour todo que todo mundo acha que é. E é um trabalho muito pesado, não é fácil de fazer. Mas eu conheci ali naquele set de filmagem uma pessoa sensível, de olhar terno, que me encantou e me abraçou porque você fez isso que você está fazendo agora. Me olhando nos olhos, me dando um sorriso largo, né, brincando com os figurinos que a gente estava ali naquele momento, que eram os figurinos extremamente engraçados. E nos momentos que a gente esperava, enquanto os outros estavam falando trocentas outras coisas, a gente estava falando como é que a gente vai se conectar depois daqui. É verdade. É Lembra verdade. disso? E a gente não frio danado. E compartilhar as mesmas lutas, né? As mesmas batalhas ali, que não é fácil. E cada um dentro da sua vertente, eu, você, a Ana, o Raimundo, não é, é muito legal isso. E gerou frutos, né? Gerou. Ana,
Com certeza. Adorei. Muito obrigado por fazer parte desse nosso momento de expressão. E ao público que nos acompanhou, fique com essas e outras entrevistas com artistas e pessoas de expressão em todas as plataformas digitais. Adquira agora a t-shirt Momento de Expressão, assim como a Ana Cátia Guerra. Disponíveis nas cores branca, preta e azul marinho, no valor de R$ 69,90, onde você manda um direct aqui no Instagram, Bruno Finazzi, e eu mesmo irei te atender enviando direto para sua casa. Ou, se você quiser apoiar de outra forma, acesse o link que eu vou deixar aqui embaixo na bio, contribuindo na plataforma Apoia-se. Momento de expressão com Bruno Finazzi, estimulando a você ter consciência de si e resgatando a sua autoexpressão e contribuindo para uma sociedade com propósito. Momento de expressão com Bruno Finazzi, sempre que eu posso, ao vivo no Instagram, com uma consciência artística para o seu despertar criativo. Beijo, Ana. Beijo, gente. Maravilhoso. Foi uma honra estar aqui com você. Obrigada. E mais uma vez, eu espero que a gente se encontre brevemente. Honra minha. Pessoalmente. Pessoalmente. Gente, beijo. Beijo, Aninha. Beijo.